Então, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai continuar o trabalho que a gente começou na semana passada. Na semana passada eu deixei para vocês no Siga o livro que é Educação, do Carlos Rodrigues Brandão. Pedi para vocês lerem alguns capítulos e dei um estudo dirigido para vocês fazerem em cima do livro. Então, como vocês já leram o livro, fizeram um estudo dirigido, eu acho que vocês vão poder colaborar muito comigo na aula de hoje. Porque qual que é a minha ideia? Vocês vão pegar, vocês já fizeram o estudo dirigido, eu vou dar a aula e eu vou reabrir a oportunidade para vocês fazerem esse estudo, refazerem o estudo dirigido. Caso tenha alguma pergunta que vocês ficaram com dúvida, alguma dificuldade, então eu vou trabalhar o livro na aula de hoje, aproveito para esclarecer se ficou alguma dúvida de vocês. Tá joia? Antes de eu começar, o que vocês acharam da leitura do livro? Gostaram, não gostaram? Deixou alguma interrogação para vocês? Fez vocês refletirem sobre alguma coisa? Então vou começar a trabalhar o livro que eu tô achando que vocês tiveram foi dificuldade de ler o livro. Vamos lá então. Esse livro do Carlos Rodrigues Brandão, ele é um livro mais antiguinho, ele não é um livro novo, tanto que tem algumas partes do livro que eu nem peço vocês para lerem, porque já estão descontextualizadas perto do que a gente está hoje no debate da educação, na evolução da legislação, o que a gente pensa de educação. No entanto, a base dos primeiros capítulos e o último capítulo para a gente pensar o que é educação, o papel da educação, é muito importante, é bem legal. Para vocês verem, o livro é de 81, quanto tempo já não tem isso, né? Logo que o livro começa, ele apresenta um texto de uma carta que um índio enviou para, eu esqueci qual que é agora, para um presidente dos Estados Unidos. Por ocasião do Tratado de Lancaster, na Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1744, entre o governo da Virgínia e as 6 nações indígenas, os representantes da Virgínia informaram aos índios em Williamsburg aos índios que em Williamsburg havia um colégio dotado de fundos para a educação de jovens índios e que se os chefes das 6 nações quisessem enviar meia dúzia de seus meninos, o governo se responsabilizaria para que eles fossem bem tratados e aprendessem todos os conhecimentos do homem branco. A essa oferta, o representante dos índios respondeu: apreciamos enormemente o tipo de educação que é dada nesses colégios e nos damos conta de que o cuidado de nossos jovens durante sua permanência entre nós entre vocês será custoso. Estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando voltam para nós, eles eram mal corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros.
Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens que lhe ensinaremos tudo o que sabemos e faremos dele homens. Extraído de um texto escrito pelo Benjamin Franklin. Então, quando a gente lê esse texto, eu pergunto para vocês, o que vocês entenderam dele? Qual a conclusão que vocês tiveram desse texto? Se vocês não quiserem falar, gente, vocês podem pôr no chat, que eu acompanho o chat aqui. Então, professora, eu entendi que tem diferenças culturais. Então, para uma população assim, é mais importante ter conhecimento de literatura, sei lá, música, arte, enquanto isso não é muito útil para uma outra população, né? Que ele fala que não eram bons corredores, não tinham conhecimento da mata, então não é tão útil. Então não quer dizer que um seja melhor do que o outro, um tenha mais conhecimento do que o outro. É só que eles têm conhecimentos diferentes em áreas diferentes que são úteis de maneiras diferentes para cada um. Isso. Mais alguém quer colocar algum comentário, gente? Aí, pegando bem o gancho do que a Gabriela falou, que está corretíssimo, que ele vai apresentando dois pontos de vistas diferentes de formação de homem que o Chico. Enquanto um tinha um tipo de formação mais acadêmica, mais propedêutica, o outro já defendia um tipo de educação que era voltada mais à realidade da comunidade que ele estava inserido. Era uma educação para caça, para pesca. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tirem desse livro é que a educação que é ofertada, que é ministrada, o que se ensina numa determinada sociedade está atrelado ao tipo de homem que se quer formar, às demandas que aquela sociedade tem para que aquela pessoa desenvolva. Se eu vivo, por exemplo, numa sociedade totalmente tecnológica, numa sociedade que é pautada na leitura e na escrita, eu vou propiciar uma instituição que forma em homens para caçar? Não, porque a caça nesse tipo de sociedade não é algo que seja tão relevante, que vai ter tanta utilidade quanto, por exemplo, saber ler, saber escrever. Então, o tipo de homem que se forma está ligado ao tipo de sociedade na qual esse homem vai ser inserido e a quais papéis essa sociedade quer que esse homem desenvolva. Então, esse primeiro textinho desse texto nos convida a pensar que, logo nas primeiras páginas do livro, o Carlos Rodrigues Brandão, ele faz uma frase muito forte, que ele fala que ninguém escapa da educação. Isso é fato. Todos nós, a partir do momento em que a gente vive em sociedade, a gente não escapa da educação. De um modo ou de outro, a gente vai se envolver com a educação. Ora a gente ensina, ora a gente aprende. Isso é um processo tão enraizado no que nós somos que acaba que a nossa vida se mistura muito com o que é educação. Mas é importante que a gente tenha em mente que a educação ela não é um modelo único. Não existe um único tipo de educação e a escola não é a única instituição legitimada para que se trabalhe com a escolarização. Existem vários tipos de educação, vários locais pensados para se transmitir os saberes, e às vezes, dependendo da sociedade que a gente pensa, do local que isso acontece, a escola pode não ser o lugar mais apropriado para que essa educação aconteça. A gente, na sociedade que a gente vive hoje, a gente faz muito uma relação muito próxima entre escola e educação. Mas essa é a realidade do ambiente do qual a gente está inserido. Nem toda sociedade tem essa relação tão próxima entre escola e educação. Às vezes, o que é bom para a nossa sociedade não vai ser bom para outra sociedade na qual precisa se ter o processo de ensino-aprendizagem. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo, professora. Então, vamos lá, continuar. Então,
eu trago, por exemplo, para vocês essas três figuras que tentam trazer tipos diferentes de sociedades que já existiram. A primeira sociedade é uma sociedade que vive da caça, da pesca, mesmo da subsistência, em que a produção ela é feita para suprir a demanda de sobrevivência daquele local. A segunda sociedade é uma sociedade feudal. É uma sociedade que que é um pouco diferente da primeira. É uma sociedade que já tem, de certa forma, um determinado modo de produção. É uma sociedade que já tem uma divisão social. A gente tem quem é dono da terra, quem não é dono da terra, aquele que trabalha para pagar o imposto, aquele que vive por imposto. E no terceiro, a gente vê uma sociedade bem parecida com a nossa, uma sociedade globalizada, envolta pela tecnologia. E é interessante que vocês tenham em mente que em sociedades primitivas, tal qual a gente está vendo aí essa primeira figura, o saber ele é comum a todo mundo e acessível a todo mundo. É uma sociedade que a gente não tem uma divisão social, vamos dizer assim. Na medida que a história da humanidade vai passando e a sociedade vai se complexificando, ou seja, ela sai da caça, ela vai ter produção, ela vai ter excedente, ela vai ter diferentes posições na pirâmide social. O saber, ele vai deixando de ser comum a todos e passa a ser definido um tipo de saber que pode ser para uma determinada classe, um tipo de saber que pode ser acessível a outro. Então tenham em mente que à medida em que a sociedade ela vai mudando, ela vai se complexificando, o acesso ao saber também ele deixa de ser comum a todos e também vai se complexificando, tá? Então é importante que vocês tenham em mente que a educação ela existe difusa em todos os mundos sociais. Existe uma educação de cada sujeito, de cada povo. Existem locais que a gente tem educação sem classes e sem livros. Esse modelo é predominante em sociedades mais simples, mas como eu falava com vocês anteriormente, na medida que a sociedade ela vai se complexificando, a gente vai sendo criados instrumentos que mediem essa transmissão de saber. Então, a gente tem a construção de escola, a instituição do cargo de professor, a produção de livros pensados para a transmissão desse saber. Então, a gente tem, se a gente pegar a história da humanidade, diferentes tipos de educação. A gente vê, no primeiro momento, uma educação que é livre, que é a mesma transmissão de saber de uma geração para outra, onde todos têm acesso a essa educação. Depois a gente vê que essa educação, essa sociedade, ela vai mudando, se complexificando, até que a gente tenha um sistema centralizado de ensino. O que é esse sistema centralizado de ensino? É o que a gente chama hoje de escola. Então, a criação da escola, ela está ligada ao modo de vida dos grupos sociais, ao tipo de sociedade que se quer construir, ou seja, quando se cria a escola ela não é criada ao acaso. Ela é criada tendo uma finalidade. E qual que é a finalidade da escola? Transmitir determinados saberes. A gente aprende tudo na escola? Pergunto para vocês. A gente sai da escola sabendo de um tudo? Não. Tem Não. níveis, né, tipo, de ensino. A escola, ela trabalha com um pedacinho do saber, com uma fração desse saber, essa fração que é definida por quem está pelo poder, pela classe dominante. E essa fração, de certa forma, ela vai representar o modo de vida desse grupo social dominante, tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professora. Então tá. Aí, na página 4, ele traz essa seguinte citação. A educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar tipos específicos de sujeitos. Ela ajuda a pensar tipos de homem, mais do que isso. Ela ajuda a criá-los através de passar de uns para os outros o saber que os constitui e que os legitima. Ou seja, através da escola, ela é um instrumento de
transmissão de cultura. Ela ajuda a produzir, legitimar e reproduzir a sociedade na qual a gente está inserido dentro dela. Então, a escola, ela é um mecanismo que ajuda a criar o homem, moldar o homem, a pensar tipos específicos de homem que vão estar inseridos dentro de uma determinada sociedade, a favor de um determinado projeto político. A educação, ela existe em todos os lugares, não relaciona a educação apenas com escola. Em todo lugar que há uma rede de transferência de saber de uma geração para outra, existe educação. E muitas vezes esses locais podem acontecer, esse fato acontece em locais que a gente não tem nem a sombra da existência de um modelo de ensino formal centralizado, que é o que a gente conhece hoje como escola. Aí, o Brandão, ele faz o paralelo entre um animal e um homem. Aí ele explica que os animais, eles aprendem pela observação, pela repetição, pelo treino, agem pelo instinto. Já o ser humano, ele aprende, o homem, ele tem que diferencia os homens dos animais, uma das coisas, né, pensando numa perspectiva, na pegada mais sociológica, é a capacidade que o homem tem de transformar o meio no qual ele está nele. Por exemplo, nós vivemos numa cidade que de repente não tem alimento para a gente comer. Se nós fôssemos animais, esses animais eles tendem a migrar para um outro espaço que dê condições melhores de vida para eles. Já o ser humano, ele tem a opção de migrar, mas ele pode pegar e modificar esse ambiente no qual ele está. Ele pode produzir plantação, ele pode fazer N coisas. Então, diferente do animal, o ser humano ele tem essa capacidade de domar o ambiente, de modificar o ambiente. E o homem, ele modifica o ambiente através do trabalho, através da transformação da natureza. Então, ao longo da história da humanidade, a gente vê que o homem vai cada vez mais tentando dominar, conhecer e transformar a natureza. Esse processo do homem de dominar a natureza, transformar a natureza, cria um determinado saber, cria uma determinada cultura, e isso precisa ser passado para as próximas gerações, que a gente não começa do zero. A gente sempre se apropria do que a geração passada fez, do que já tem de saber consolidado. E é essa necessidade de transmitir esse saber, de passar para frente esse saber, essas técnicas, esses métodos, que cria a necessidade de situações de ensino e aprendizagem, que é nada mais nada menos que educação. Então, é através dessa educação, dessa transmissão do que foi acumulado pelo homem ao longo dos tempos, do saber, das formas como o homem ele vai transformando a natureza, é que vai transformar o homem em um ser humano, em um ser que vive em uma sociedade. Tranquilo, gente? Dúvida? Tá rápido? Se estiverem, eu paro, repito, explico novamente. Professora, Diga. essa explicação encaixa no surgimento das escolas, o porquê surgiu as escolas? Sim, vai encaixar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Uhum. Mais alguma dúvida, gente? Então, a educação, ela se instala num domínio humano de transmissão de símbolos, de padrões de cultura, de relações de poder. Então, na medida em que a gente vê que a sociedade ela vai se transformando, se complexificando, que a gente vê diferença de classes, e na medida em que a sociedade ela vai se complexificando também, gente, a gente vê outro fenômeno. Pensa lá numa sociedade primitiva. Todo mundo querendo não faz um pouquinho de tudo, não faz? Tem quem caça, tem quem caça, pesca, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Na medida que a sociedade ela vai se complexificando, a gente tem uma divisão do trabalho. Eu, por exemplo, meu trabalho é dar aula, é ser professora. Se eu quiser uma blusa, eu vou numa loja comprar essa blusa. Eu tenho uma pessoa cujo trabalho é plantar o algodão que vai ser produzido essa planta,
essa planta nessa blusa, outra pessoa que vai lá transformar esse algodão em tecido, outro que vai pensar no design, o outro que vai costurar, outro que vai transportar, outro que vai vender para mim. Então, a gente tem, na medida que a nossa sociedade ela vai se complexificando, a gente vê divisão do trabalho. Cada vez mais as funções vão ficando segmentadas e a gente vai perdendo essa noção do todo. E isso vai impactar na forma como o saber vai ser distribuído, a forma de acesso ao saber. Entendeu? Então, quanto mais complexa for a sociedade, mais ela vai precisar de escola, mais ela vai ter uma escala de domínio de saber, forma que você se apropria desse saber, como, onde você vai se apropriar desse saber. Então, em que contexto que a escola surge? A gente vê que vai se complexificando a sociedade e a cultura pela divisão do trabalho e pela divisão do poder. Quando a gente tem divisão do trabalho e divisão do poder, gente, a gente já tem a instauração de dois grupos conflitantes. Um que vai ser dono dos meios de produção, um que vai ser dono da fábrica, dono de todo dia, e o outro que vai ter que trabalhar para poder sobreviver. Nisso a gente já tem uma divisão de um tipo de saber que é para essa classe dominante, um tipo de saber que vai ser acessível que essa classe é dominada. Então, para que na medida em que a ciência vai evoluindo, a sociedade vai se complexificando, vão sendo exigidas novas formas de conhecimento do homem. E chega-se a um determinado período da nossa história que essas formas de acesso a essas formas de conhecimento passa-se a pensar na necessidade de um local para que a pessoa vá aprender esses determinados saberes, ao mesmo tempo que eu aprendo os saberes que são necessários para minha inserção no mercado de trabalho, no mercado industrializado, eu vou ter acesso a uma memória na sociedade da qual eu estou inserida e a regras de conduta, de comportamento. Então, a escola ela vai sendo pensada e construída no sentido de moldar um tipo específico de sujeito, um tipo específico de pessoa. E para que esse processo dê certo, são criados um espaço específico para a escola, a gente tem um prédio onde funciona a escola, a gente vai aprender num lugar específico. A gente tem um tempo para escolarizar. Pensem, por exemplo, no Brasil, a gente fica na escola, na média, até os 17 anos para você concluir o ciclo de educação básica. Pensa quanto tempo você não ficou na escola. Na média de 4 horas por dia, 4 semanas no mês. No ano você tem uma média de 9 meses letivos, você tem um período depois de férias. Multiplica isso pelos anos em que você frequentou a escola. Veja quanto de tempo você não passou na escola, quanto tempo que essa instituição não trabalha no processo de te ensinar, de te incutir valores, de te formar. E essa escola, ela funciona com regras. A gente sabe que dentro da escola você tem um modo de agir específico. E a escola, quem trabalha na escola não são quaisquer pessoas. São profissionais especializados. São pessoas que são formadas para tentar trabalhar na transmissão desse conhecimento ensinável de uma forma cada vez mais eficiente. Então, a gente vê a transformação de um sistema de ensino que a gente não tinha um saber. A gente vê a transformação do saber que circula na sociedade em um saber escolarizado, ou seja, um saber que vai receber um conhecimento que vai ser ensinado na escola, que vai ser recortado, porque a gente não tem acesso ao todo do saber, alguns pedaços, e a escola, ela não ensina para a gente tudo. Ela ensina o que foi eleito como primordial para que a gente viva bem em sociedade. A gente aprende a ler, escrever. Pensa que a gente vive numa sociedade grafocêntrica, que é uma sociedade pautada muito na leitura e na escrita. Pense o que seria de vocês se vocês não soubessem ler e escrever. Como a vida de vocês seria mais difícil. A gente aprende matemática, que são os rudimentos das contas. Que seria da gente, a gente não, numa sociedade tal qual a nossa, a gente não tivesse domínio desses rudimentos de matemática? Então,
a gente vai para a escola a gente já vive numa sociedade que fala português, mas na escola a gente vai aprendendo um português, uma língua que é mais padronizada. Imagina se cada um falasse do seu jeito, escrevesse do seu jeito, que caos que não seria. Então, na medida que essa sociedade ela vai se sofrendo essas mudanças, ficando mais moderna, essa forma de transmissão de saber que se dava no dia a dia, ela vai ganhando uma forma cada vez mais sistematizada, mais organizada, com uma instituição específica para isso, profissionais específicos, com determinação legal de que ensinar, como ensinar, e é esse pacote todo que cria o que a gente chama de escolarização. Pegaram, tranquilo? Tranquilo, professora, deu para entender bem. Devo esclarecer sua dúvida agora de como surge a escola? Deu para entender melhor. Deu. Alguém tem dúvida, pergunta? A gente tiver, façam agora, hein? Aproveite essa oportunidade. Vou passar para frente, então. A educação, ela existe de tantas formas e é praticada em tantas situações diferentes que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos lugares onde perdura uma placa na porta com o seu nome. Tanto que a gente, às vezes, a gente assimilar a educação só acontece na escola, que são os locais que são denominados como tal, mas não é. Então, o Carlos Rodrigues Brandão traz a questão dos antropólogos, que durante volta dos 1900 por aí, vários antropólogos, a gente já falava antigamente de antropologia, que tinha os antropólogos de gabinete, que eram pessoas que escreviam sobre os povoados que não estavam na Europa, nas áreas, entre aspas, civilizadas, com base em relatos daqueles que faziam as viagens, que enfrentavam o Borogodó todo para chegar nesses lugares. Então, eram chamados antropólogos de gabinete. Tem um movimento da antropologia que esses antropólogos eles vão sair do gabinete e vão passar a ir conhecer essas tribos, observar essas tribos, vivenciar essas tribos. Então, Brandon Conto, quando lê relatos de alguns antropólogos, quase nenhum deles usa o termo educação. Ele vê que nessa transcrição das observações desses antropólogos existem processos sociais de aprendizagem, mas que esses antropólogos não encaram tais processos ou descrevem como educação. Eles falam que é uma sabedoria acumulada e aprendida por trocas. Mas a educação, de certa forma, não é uma troca? Eles falam que existem raros momentos dedicados unicamente ao ensinar. Mas em uma sociedade tribal, esse ensinar não acontece a todo momento? Não existe uma pessoa específica para essa função, não há mestre, então todos vão fazer essa educação. E a gente vê que é uma situação pedagógica, que não é que não se fala em educação, é uma forma de educação, mas é uma situação pedagógica diferente daquela que a gente encara hoje como escola. É uma relação pedagógica baseada no contato entre diferentes pessoas e comunitário. Por que comunitário? Porque não tem uma pessoa específica que vai transmitir o saber. Todos transmitem o saber para todos, é uma troca, e você aprende naquele convívio, naquela vivência com o todo. Dúvidas, perguntas? Não, não é uma dúvida, eu só queria complementar um pouquinho. Quando eu fiz Pode. faculdade de psicologia, né, no último semestre eu tinha aula de antropologia, e eu acho muito curioso isso de tribos e outras sociedades, porque tem uma coisa muito de ética, né? Que o que é certo e errado para a gente é totalmente diferente do que é certo e errado para eles. Então é uma educação totalmente diferente. Sim, porque o que é certo, o que é errado é construído dentro daquela sociedade. Que nem a gente vive numa sociedade que eu posso andar na rua com o meu cabelo de fora, eu posso usar calça comprida. Existem sociedades que as mulheres não podem andar com o rosto descoberto. Tem que andar com véu, andar de burca, porque é o valor daquela sociedade. Foi estabelecido um contrato entre os membros que vivem naquele local que consideram isso certo. E a educação ajuda no processo de transmissão desses valores, em ensinar isso. Então, o Brandão, ele coloca que existem sim situações pedagógicas quando se observa essas tribos. A gente vê o treinamento de habilidades corporais, a gente vê uma jovem observando o mais velho, realizando alguma tarefa para poder aprender.
a gente vê a pessoa realizando a tarefa diretamente e tentando fazer essa tarefa até dar certo. A gente vê um corrigindo o outro, um tentando ajudar ao outro. E a gente vê também inculcações em situações quase de ensino. São ao caso de algumas tribos que tem momentos em que a tribo se reúne com o pajé, que é quando se passa a questão da moral, dos mitos, das histórias religiosas. Então a gente observa que são modos e formas de ensinar, mesmo sem existência da escola. Para se ensinar não precisa da escola, e uma socialização com etapas sucessivas de inculcação de saberes e habilidades. A escola, de certa forma, ela não é sucessiva. A gente não começa aprendendo o básico para saber ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. A gente não começa lá no primeiro ano aprendendo as letras para você chegar na faculdade e você ter o domínio de ler um texto em todo. Você não vai aprendendo de forma sucessiva até você dominar. Então, é importante sempre que existe alguma coisa, algum saber que a gente quer que passe de uma geração para outra, também existe um modo de ensinar e a gente não aprende simplesmente ao acaso. Então, são trazidos alguns outros termos no livro, quando ele fala de socialização, de cultura e de endoculturação. A socialização são as várias etapas pelas quais a gente vai passando para a gente aprender sobre a sociedade da qual a gente faz parte e adquirir habilidades. E esse processo de socialização, ele se dá em torno da identidade, quais são os valores daquela sociedade que a gente está dentro dela, da ideologia daquela sociedade, do modo de vida de um determinado grupo. A gente acaba que o modo que a gente vive, que a gente encara as coisas, é, de certa forma, daquela sociedade na qual a gente está inserido. Tanto que quando a gente vê uma diferença muito cultural muito grande do que aquilo que a gente está acostumado, a gente vê com um certo estranhamento. Por exemplo, na nossa cultura nós não temos o hábito de comer insetos, mas a gente vê culturas que as pessoas comem insetos numa boa. A gente olha, dá aquela estranhada. Mas é porque até a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente veste, a forma como a gente age, está ligada à identidade, ideologia, cultura e ao modo de vida da sociedade do qual a gente faz parte. A cultura, já falei com vocês, é fruto da transformação do homem, da, da forma como o homem transforma a natureza pelo trabalho. É através da cultura que o homem se significa e ela vai criando conhecimento que é adquirido com o mundo ou com o outro. E a endoculturação é o modo como o grupo se socializa dentro de uma cultura. É a aprendizagem mais ou menos intencional. E pensa assim, a endoculturação é quando a gente está adquirindo aquela cultura. E a educação é uma parte da endoculturação, porque a gente vai aprendendo sobre a cultura, sobre o modo de ser da nossa sociedade, do que a gente faz parte, de diferentes formas. A escola é uma etapa, uma peça nesse quebra-cabeça. Dúvidas, perguntas, comentários? Eu diria que a escola abre nossa mente para procurar conhecer outras culturas, aprender mais, lendo ou em filmes, porque às vezes tem professores que passam filmes em sala de aula e a gente pode observar outras culturas, né? Sim. E Olá. eu acho que uma ótima forma da gente conhecer outras culturas é assistindo filmes, né? Não Sim. só filmes brasileiros ou americanos, mas os coreanos estão ganhando muito espaço, né, em outras sociedades, em outros países, com filmes, música, isso é muito bom. A gente consegue ter acesso a uma parcela, né, da cultura daquele lugar, dos hábitos daquele lugar, pelo menos ter uma noção do que acontece ali. Sim. Ó, a gente já repetiu o slide, tá? Considere. Então, eu quero que vocês aprendam a diferenciar esses dois termos. Educação de ensino formal. Educação, sempre que existe necessidade de você transmitir um conhecimento, passar um conhecimento, ela acontece. A educação, ela está em tudo. Já o ensino formal já está mais ligado à escola. O ensino formal, ele surge no momento em que se pensa num local específico para se ensinar,
numa forma específica de se ensinar, que se faz uso da pedagogia, que é a ciência que pensa o processo de ensino-aprendizagem. Então, a educação ela se dá de forma ampla, ela é difusa. E dentro da educação, como se a educação fosse o quebra-cabeça todo montado. E uma peça desse quebra-cabeça é o ensino formal, ou seja, o ensino que acontece na escola. Então, gente, educação é diferente de escolarização. Educação pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer espaço, acontece em todos os tipos de sociedade. Escolarização, ela é uma parte da educação, mas ela não acontece em todas as sociedades. Pense que tem sociedades que não têm escola, e ela depende dessa receita de bolo aí da qual nós fizemos parte. De um local específico, de um currículo específico, de quem ensina, de quem aprende, de avaliação, de diplomação, de um diploma no final para poder te validar que você passou por esse processo, do ensino de determinados saberes, você tem algo mais sistematizado, você tem toda uma engrenagem para fazer a máquina funcionar. A educação ela pode acontecer ao acaso, ela não precisa de tanta sistematização. Agora, a escolarização, para ela acontecer, ela precisa de seguir uma série de regras para que ela ocorra. Conseguir pegar a diferença de educação e escolarização? Sim, professora. Quando surge a escola? Eu mesmo que eu já falei isso aqui, né? O trabalho, ele leva à produção de bens. O homem, gente, na medida em que o homem ele vai angariando bens, na medida em que o homem um passa a acumular mais do que o outro, a gente vê que acontece divisão de poder, divisão de hierarquia, e isso gera desigualdade entre os indivíduos. Quando a gente vê uma desigualdade entre os indivíduos, a gente tem uma divisão do saber. Aí ele traz o exemplo no livro de uma tribo de Serra Leoa e do Havaí, que são os cargos de chefia. Esse do Havaí eu não vou lembrar agora, porque a cabeça está ruimzinha. Mas essas tribos de Serra Leoa, eles mostram que as crianças, dentro de uma determinada idade, se eu falar besteira, gente, vocês me corrijam aqui, tá? Elas vão para determinados lugares aprender e vão fazendo uma seleção daqueles que tem mais domínio que o outro, então você vai vendo que existe uma divisão daqueles que vão ocupar determinados postos. E a educação, ela existe de formas livres, comunitárias e familiares. Ela é a rede universal e persistente da sociedade humana, enquanto vê uma comunidade sem uma divisão rigorosa do trabalho. A educação ela se dá sem escola e um ensino sem ser especializado. E nessas comunidades que a gente vê essa divisão social bem marcada e delimitada, a gente vê a existência de escola, de um Estado que fomenta a criação de um sistema de ensino, de especialistas que pensam em educação e a divisão de um determinado saber. A gente pensar, por exemplo, na escrita, na história da escrita, no primeiro momento, a escrita ela era restrita a um grupo muito pequeno de pessoas, somente aos nobres, aos escribas. A gente tem períodos da história em que isso é restrito a quem está ligado à igreja, mas na medida que a sociedade vai evoluindo e vai demandando a existência de registros, para que se registre essa cultura, esse saber acumulado, há a necessidade que as pessoas dominem a escrita e a leitura. Então, esse saber ele vai se popularizando. Dúvida, gente? Pergunta? Passar então. Então, há modos diferentes da gente ver esse processo educativo, acho que é para pegar isso. E é interessante que isso a gente vai discutir ao longo de todo o curso de vocês, que vocês pensem que a educação, ela é uma prática social, ela existe para transmitir saberes de uma cultura, mas a educação, gente, ela não é boazinha o tempo todo. A educação, ela não é neutra. A educação ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser utilizada tanto para você abrir o universo, os horizontes, para você libertar, como ela também pode ser uma arma de controle ideológico muito grande, muito grande. E a educação, ela está muito ligada ao interesse político. Então, o tipo de educação que vai ser ofertado naquela sociedade, o tipo de homem que se pensa, está muito ligado a quem está no poder
e ao projeto político-ideológico daquela pessoa que está no poder. Educação não é neutra. A educação é palco de disputa. Vocês vão ver ao longo das disciplinas da história da educação no Brasil como que o projeto educacional do Brasil é um projeto de educação dualista. A gente sempre teve por aqui uma educação voltada para quem é dominante, quem é detentor do poder, quem é detentor do dinheiro, e um outro tipo de educação voltada para quem está na labuta, para quem é a classe dominada. Sempre existe. E esses projetos educacionais, eles estão ligados à força produtiva e valores culturais. Lembrando que quem demanda uma força produtiva e acaba que define o valor cultural como legítimo ou não, é uma classe dominante que é detentora do poder. É essa classe que vai definir, de certa forma, mesmo não sendo correta, a gente vê muito apagamento de coisas que estão ligadas à minoria e sempre uma aclamação do que está ligado a essa classe dominante, tá? Pensem, por exemplo, o caso do Brasil atualmente. A gente vê um projeto de tentar transformar algumas escolas estaduais em escolas cívico-militares. Por que será que existe essa questão no Brasil hoje de tentar trazer o aparato militar para a escola, sendo que a escola é considerada no Brasil, desde a sua constituição, como pública, gratuita e laica? Por que será que existe essa necessidade agora? Está ligado ao projeto e ao interesse político de quem está no poder, que é ligado a essa questão do exército. Então, só para colocar as pulguinhas atrás da orelha de vocês. Professora, Oi. a escolarização, tipo, de certa forma, pode ser considerada uma padronização social? Ela foi pensada para isso, para padronizar. É muito mais fácil você controlar o homogêneo do que você controlar o heterogêneo. É muito fácil você controlar, dominar quem tem o mesmo acesso ao mesmo saber, o mesmo conhecimento, do que o que é muito diferente. Você consegue ter controle, trabalhar muito mais fácil uma coisa que é homogênea do que é muito diferente. A escola ela vem para padronizar. Tanto que você vê que a escola silencia muita coisa de minoria não passa pela escola. Muitas coisas já ganharam espaço, mas não. Se voltar a não há muito tempo atrás em livros de história, vamos pegar os livros de história, por exemplo, quantos negros são apagados dos livros de história? Tem importantíssimas contribuições para o desenvolvimento do país, mas é apagado, é um ou outro que você vê. Você vê um livro de história do Brasil, é uma história do Brasil branco e europeu. E tem plano de ensino, né, professora? Que os professores têm que seguir aquele plano de ensino que é o governo que manda, né? Exatamente. A quem esse governo serve? O que esse governo quer legitimar? O que esse governo quer ensinar? Para você pensar. Te dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu já estou. Vou acabar aqui e vou te dar um exemplo. No Brasil, a educação, gente, ela pode, como eu estava falando com vocês, ela pode ser sim um instrumento de mudança social, mas a educação ela tem esse papel, ela pode tanto mudar quanto manter. A gente vê o sistema educacional trabalhando muito para a manutenção do sistema tal qual é. Mas a gente tem que ter em mente que a educação, a escola, ela é um instrumento privilegiado para a mudança. Então, o que a gente observa é o uso de uso político do aparato pedagógico. No Brasil, a gente vê a escola muito ligada a essa questão de reprodução da desigualdade. E a gente fala que no Brasil a gente tem o sistema PP e o SS. O que é o PP? As classes menos favorecidas monetariamente, socialmente, a elas cabe a educação básica, o ensino, acesso ao ensino fundamental. Os que têm uma chance melhor vão fazer um curso profissionalizante e vai para o mercado de trabalho, porque precisa trabalhar para poder se manter, para poder sustentar. Já uma classe mais abastada socialmente é o que o Gramsci chama de SS.
secundário, o superior. São aqueles que vão ter oportunidade de ingressar em faculdade, pode dedicar um tempo ao estudo, não precisa de ser inserido precocemente no mercado de trabalho, porque tem todo um meio para poder se formar. Então, a gente tem casos de pessoas que conseguem fugir a esse paradigma, e até pouco tempo atrás, gente, universidade pública no Brasil, a gente ainda não tem uma universidade pública com vaga para todo mundo, mas era muito pior a situação que vocês têm hoje, vocês estão no céu hoje. Não tinha, era uma concorrência danada, era vestibular, para você poder entrar na prova, você tinha que ter grana para você deslocar para a universidade, para você fazer a prova, às vezes a prova de uma batia com a prova de outra, minava muita possibilidade de acesso. Hoje a gente tem esteve no governo do Lula o programa Reúne, que foi um programa que fez uma expansão de universidades para o Brasil, tanto vocês veem, teve muita expansão de campo, aumento de curso, teve a criação dos institutos federais, isso fomentou muito a existência de número de vagas de ensino superior no Brasil. Então, abre um leque de possibilidade maior. Hoje, no Enem, você escolhe a faculdade que você vai fazer pelo computador, você não tem que se deslocar até ela. Isso era uma realidade que não existia até pouco tempo atrás, não. A pessoa tinha que deslocar para poder fazer a prova. O sistema educacional brasileiro é pautado muito nessa desigualdade. E, querendo ou não, as universidades elas são um espaço muito amplo de debate, de discussão, de fomentar o pensamento crítico, de fomentar a reflexão. Vocês vão ver isso ao longo do processo formativo de vocês. Por que vocês acham que há pouco tempo um louco do deputado protocolou pedido de fechamento uma das principais instituições de ensino superior do Brasil, que era o UERJ? Acha que é mais negócio dar um vale, um voucher, para a pessoa fazer uma educação particular do que para ir para uma universidade federal. Pensa a vivência que você tem numa universidade particular, é uma vivência que você tem numa instituição federal de ensino. É totalmente diferente. Então, a educação, ela está mesmo ligada a todo esse aparato político-pedagógico e ela pode, sim, fazer diferença, ao mesmo tempo ela pode trabalhar para conservar e legitimar o sistema. Mês que vem vocês vão fazer sociologia. Na sociologia tem um pensador que chama Pierre Bourdieu. Na hora que vocês verem o Bourdieu, vai tudo encaixar. Então, eu vou começar a dar muito spoiler, não, senão nós vamos prolongar a vida inteira. Então, a educação ela é uma invenção humana. Existem vários caminhos para a gente transmitir a educação. E a educação ela pode ser tanto um instrumento de reprodução quanto de transformação. Mas nunca se esqueçam que a educação não é neutra. Neutro é o detergente da cozinha. A educação está sempre a serviço de um determinado projeto. Agora eu falei que eu ia dar um exemplo aqui para você. Durante o Império no Brasil, eles queriam manter o governo imperial no Brasil, e a gente tem a queda do Império, a ascensão republicana ao poder, e os republicanos, quando eles assumem no Brasil, eles têm a ideia de querer apagar tudo que o Império tinha feito no Brasil, construir uma história nova. Então, eles tentam implementar diferentes formas, tentar reconstruir essa história. E uma das coisas que eles fazem é resgatar Tiradentes. Tiradentes, todo mundo conhece a história do Tiradentes. Tiradentes ele era contra o regime monárquico, então a monarquia não vai vangloriar um cara que era contra o sistema dela. Então, quando os republicanos assumem o poder, uma coisa que cria muita identidade das pessoas é a existência de heróis. Eles retomam o Tiradentes, colocam o Tiradentes no poder. Colocam o Tiradentes no poder, não, gente. Trazem o Tiradentes e começam a contar a história dos Tiradentes nos livros de história, criam feriados de 21 de abril, como se o Tiradentes fosse um precursor do movimento republicano. Então, eu vejo como que os livros de história vão, de certa forma, atendendo a ideologia de quem está no poder. No primeiro momento, enquanto o Império estava no poder, não se podia nem falar de Tiradentes. O Império cai, a gente tem os republicanos no poder, ressuscita Tiradentes. E assim a gente vai ao longo de toda a nossa história. Vai e volta, vai e volta. Vocês vão conseguir ver bem isso no decorrer das disciplinas pedagógicas, dos nossos debates. Tá? Dúvida, pergunta, comentário, gente? Esse exemplo foi muito bom, professora. Deu para ter uma clareza, assim, bem melhor. Pega, só para vocês verem aqui. Eu vou compartilhar minha vida. O livro do 1889, do Laurentino Gomes, ele fala muito dessa questão do ressurgimento do Tiradentes.
Eu vou mostrar a foto para vocês aqui, ó. As imagens do Tiradentes. Essa imagem aqui, ó, do Tiradentes, que é uma muito conhecida, ela foi encomendada pelos republicanos depois que eles resolveram que iriam ressuscitar o Tiradentes. Vocês estão percebendo essa figura aqui? Olha a diferença do Tiradentes aqui. Cadê? Tinha uma figura do Tiradentes, uma outra. Ah, não vou achar cadê. Vocês estão. Que memória que traz essa figura aqui para vocês, gente? Dá uma olhada. Lembra Jesus na cruz, né? A ideia que eles queriam pregar, de criar a imagem de um herói que, assim como Jesus se sacrificou por todos nós. Os republicanos fazem isso. Então, os livros de história, por exemplo, é isso. O livro de português, por exemplo, a gente acha que o Brasil sempre falou português. Não é. O Brasil falava uma mistura de... Ai, gente, esqueci como é que chamava o negócio. Falava... Acho que era língua geral. E a gente vê a chegada de imigrantes no Brasil e o Brasil tenta consolidar o português na marra. Isso não é por acaso que a escola ensina português e ensina as regras. Então, se a gente vivesse em uma outra sociedade, a gente não teria essa imagem de Tiradentes, né? Não. Talvez a gente nem soubesse dele. Talvez nem soubesse dele. Se a gente continuasse sendo império, ninguém nem ia lembrar de Tiradentes. Nem ia falar de Tiradentes. Assim como quando os republicanos assumiram o poder também, eles mudam o nome de tudo que tinha no Rio de Janeiro. Tudo que tinha referências ao Império é apagado. Muita história do Imperial do Brasil também foi apagada, porque a família real foi banida só, acho que no governo de Vargas, alguma coisa assim, que volta a ter um diálogozinho, porque não podia nem tocar no nome, que era questão de morte e tal, e uma forma de governo que perpetuou no Brasil mais de 100 anos. Nada é neutro. Neutro é detergente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do trabalho? Você vai abrir para enviar de novo? Vou reabrir, vou deixar aquele lá postado. Não reabrir ainda, porque eu queria dar aula para explicar para vocês. Eu acho que a todo mundo vai querer mexer, né? Tem uma questão que eu vou querer mexer. Eu vou reabrir para vocês. Eu vou reabrir de hoje, dia 25, e vou deixar reaberto até sexta-feira, até dia 5 de julho. Vocês têm a oportunidade de reler o texto, de ver os slides da aula e refazer, tá joia? Vou deixar reaberto. Já vou programar lá para reabrir a atividade. Aí vocês vão ver, não vou colocar o textinho de novo, não, mas vocês sabem o que é, tá? Então, gente, acho que é isso que eu queria falar com vocês. Bom descanso, bom final de semana. Semana que vem, segunda-feira, é feriado no calendário acadêmico. Então, vou dar aula para vocês sexta-feira que vem de psicologia, aula de Gestalt. Tá joia? Obrigada pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho, gente. Tchau, professora. Bom dia.